Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos muito alegres. Primeiramente, porque o Senhor está aqui. Esse é o nosso fundamento. Essa é a promessa do Senhor. E se Ele está aqui, nós queremos desfrutá-lo e nós queremos ganhá-lo. O tema da comunhão dessa noite é nossa visão e comissão. Isso fala da nossa história, da história de cada um de nós. Se nós estamos aqui, é porque um dia, cada um de nós ganhou uma visão e ganhou uma comissão. E quando nós falamos de visão, revelação, existe uma porção na palavra de Deus que foi de grande importância para nós, que é o que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, e vai até os versículos, principalmente versículos 24 e 25. Mas antes de penetrarmos em Mateus 16, 13, nós precisamos entrar em Lucas capítulo 9. Porque ali em Lucas capítulo 9 é registrado algo que não está registrado em Mateus, mas que é de grande importância. Em Lucas capítulo 9, versículo 18. Esse versículo diz o seguinte: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizeis às multidões que sou eu? Aqui mostra que o Senhor estava orando. Estava orando porque ia acontecer algo muito especial e algo muito importante. O Pai iria revelar o Filho. E o Filho iria revelar a Igreja. Então ele estava orando para esse momento. Esse momento não aconteceu por acaso. Era algo que pesava no coração do Senhor. E por isso ele orava. Ele orava para que os seus discípulos pudessem ganhar a revelação, pudessem ganhar uma visão. E eu quero dizer, o nosso Senhor não mudou até o dia de hoje. Ele deseja que cada um de nós ganhe uma visão e uma revelação. Voltando para Mateus 16, versículo 13, uma vez tendo visto a importância que o Senhor estava dando a esse momento, o desejo dele que os seus discípulos ganhassem algo. Aqui vemos no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui o encargo do Senhor é: as pessoas conhecem quem eu sou? As pessoas conhecem quem é o Filho do Homem? Então o Senhor, ele começa perguntando aos discípulos: o que é que o povo diz? E quando ele pergunta o que é que o povo diz, ele está trazendo um fato. Qual é o entendimento das pessoas em geral? As pessoas conhecem o Senhor ou não? E essa pergunta nós temos que fazer hoje também para nós. Qual é o seu conhecimento do Senhor? O seu conhecimento do Senhor é um conhecimento baseado no que o povo diz?
E você pode ver no versículo 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E aqui nos é mostrado que o povo não tinha unanimidade, cada um achava uma coisa. E qual é o perigo disso? É que quando cada um acha uma coisa, nós também nos achamos no direito de eu achar também, entendeu? O que é que o povo diz? João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Daí o Senhor vai para uma pergunta mais específica, que está no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês sabem quem eu sou? Eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos e irmãs. Todas as deficiências do nosso viver cristão é devido à falta de conhecimento do Senhor. Um conhecimento adequado e real. E o Senhor se importa com o que nós temos para falar. Então o Senhor falou para os discípulos, eu quero que vocês digam para mim. O povo diz uma coisa, mas eu quero que vocês que andam comigo digam para mim quem eu sou. Amados irmãos, amadas irmãs, eu creio que essa é uma pergunta que o Senhor não fez somente para os discípulos daquela época, é uma pergunta que faz para nós que somos discípulos de hoje. Quantos têm um real conhecimento do Senhor? E aí no versículo 16 diz, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos achar essa frase, uma frase bastante simples, é uma frase curta. A resposta de Pedro não foi um discurso, não foi um livro, foi essa frase. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nessa porção, nessa curta frase, ali é mostrado a pessoa do Senhor é o Filho do Deus vivo. Mas não é somente a pessoa do Senhor que é mostrado nessa frase, porque aqui ainda tem, tu és o Cristo, o ungido. Isso quer dizer o quê? Você sabe, de acordo com a palavra de Deus, toda vez que há uma unção, há uma comissão. Reis são ungidos, sacerdotes são ungidos, correto? Há uma comissão. E aqui, Pedro, nessa resposta, fala a pessoa do Senhor e a comissão do Senhor. É uma resposta completa. Então é importante nós conhecermos o Senhor e conhecermos também a comissão do Senhor. Não é suficiente conhecer só a comissão ou só a pessoa. Precisamos conhecer esses dois aspectos, porque esses dois aspectos formam um todo. Daí, no versículo 17, o Senhor diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui, nessa frase do Senhor, nós temos uma outra revelação, um outro ponto muito importante, que é o quê? O Senhor nos define. Existe revelação de carne e sangue, e existe revelação que vem de Deus. Ambas são revelações. Existe revelação de carne e sangue, e existe revelação que vem de Deus. Agora, a revelação que nós ganhamos veio de carne e sangue ou veio de Deus? Quando nós recebemos revelação de carne e sangue pode mudar a nossa revelação. Mas quando nós recebemos a revelação de Deus, nem carne nem sangue mudam essa revelação. Os irmãos compreendem? Agora, esse é um momento crucial, porque é o momento de eu ver a minha própria condição. Senhor, que revelação eu tenho? O que eu ganhei? Foi uma revelação que veio de carne e sangue, porque alguém me falou, ou foi a revelação que eu ganhei do Pai? A resposta não vem da nossa boca, a resposta vem do nosso viver. Por quê? Porque as tribulações, as provas, os conflitos vão expor que tipo de revelação nós ganhamos. Nós conhecemos filhos de Deus que esperavam algumas coisas de Deus e pelo fato de Deus não ter feito a vontade deles, assim, eu não quero mais, eu vou buscar outras coisas. Isso mostra o quê? Que tipo de revelação ele tinha? Então, nós podemos ver, dentro dessa resposta de Pedro, que ele disse que o Senhor, ele era o Cristo, se referindo à sua comissão, e ele era o Filho do Deus vivo, se referindo à sua pessoa. Daí o Senhor diz que que o Simão Barjonas era bem-aventurado. Sabe, receber essa revelação é bem-aventurança. Receber essa revelação nos torna felizes. Porque descobrimos o propósito de nossas vidas. No versículo 18, o Senhor diz: também eu te digo. O Pai havia falado. E aqui nos é mostrado que o Senhor diz: eu também vou te falar algo. O Pai falou, mas eu também vou falar. Daí ele diz: você é Pedro, você é uma pedrinha. E nós podemos perceber que Pedro compreendeu a mensagem do Senhor, porque nas epístolas de Pedro, ele fala, ele nos apresenta como pedras espirituais para a casa de Deus, correto? Então o Senhor está falando uma coisa. Você, Pedro, disse quem eu sou. E eu tenho que falar para você quem você é. Eu tenho que falar para você a sua verdadeira identidade. Você é material para a construção da casa de Deus.
Essa é a nossa identidade. Somente quando nós conhecemos, recebemos a revelação de quem Cristo é que nós vamos conhecer a nossa verdadeira identidade. Para que nós estamos aqui? Se eu sei que eu sou material para edificação, se eu não estiver na edificação, estou jogando a minha vida fora. Material de edificação não pode ficar isolado, não pode ficar separado, tem que estar com os outros materiais para edificação. Porque precisa acontecer edificação. Essa é a missão do Senhor, porque Ele diz, sobre esta pedra, que é a revelação dEle, edificarei a minha igreja. Eu tenho uma missão, que é edificar a igreja. E quando Ele diz que nós somos material para edificação, Ele está falando, nesse meu projeto, você está dentro. Você faz parte e você é importante. Amados irmãos, amadas irmãs, você tem visão da sua identidade? Eu gostaria que os irmãos percebessem aqui duas declarações. Primeira declaração, Pedro afirmando quem o Senhor é. E a segunda declaração, o Senhor afirmando quem Pedro é. E aqui ele fala ainda que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno ou as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Significa, vai surgir uma edificação que vai vencer as portas do inferno. Amados irmãos, amadas irmãs, o nosso destino não é derrota, é vitória. Porque nós estamos vinculados à vitória de Cristo na cruz. Não olhe para si como um derrotado. Podemos ter falhas, mas não somos derrotados. Compreenderam? É diferente. Podemos ter falhas, podemos cair, mas nós não somos derrotados. Porque existe uma vitória que Cristo fez por nós, que Cristo cumpriu por nós. E ainda mais, essa vitória não somente deve se manifestar do lado pessoal, mas principalmente no aspecto coletivo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja edificada. Entenderam, irmãos? Aqui há revelações importantes, a revelação de Cristo e a igreja. E o Senhor orou, estava orando, para que os discípulos pudessem receber tal revelação. E você pode ter certeza. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que o Senhor intercede por nós, né? Você sabe qual é o tema da intercessão? Tem alguns temas que a Bíblia nos mostra. E um dos temas da intercessão é para que você receba tal revelação. O Senhor quer que você tenha a revelação que vem do Pai e a revelação que vem dele. É claro que nessa parte
O Senhor também diz que iria dar as chaves do reino dos céus. E nós sabemos que essa chave é dada à igreja. É dada a nós. Mas não adianta nós sabermos que recebemos uma chave. A questão é, nós usamos a chave ou não? De que adianta você ter uma chave e você não usa a chave? Você sabe, amado irmão, amada irmã, quantas coisas deixaram de acontecer que deveria ter acontecido positivamente, deixaram de acontecer porque nós não usamos a chave que o Senhor deu. Você usa a chave? Então você pode ver, amado irmão, amada irmã, a nossa responsabilidade. Um povo que tem uma visão, um povo que recebe a revelação, recebe também a comissão. E a nossa comissão é participar dessa edificação. Não somente isso, nós precisamos usar a chave. Que são essas chaves? Existem várias linhas de interpretação sobre o significado da chave. Alguns falam que está ligado à oração, outros ligados à revelação. Qual revelação? A revelação de que se alguém quer seguir o Senhor, deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque nós podemos ver uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que logo depois no versículo 21, diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então o Senhor começou, a partir daí, a partir da revelação de quem Ele era, que Ele era o Filho de Deus e tinha uma comissão, e que era necessário, e também foi revelado que Ele iria edificar a igreja e que nós somos o material para essa edificação, e o Senhor disse, é necessário então que eu vá para Jerusalém, sofra muitas coisas, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Por quê? Porque esse é o caminho para a produção dos materiais para edificação. Os irmãos entendem porque era necessário? É por sua causa e minha causa. É para produzir material de edificação. Não é? Pedro chamou ele à parte e começou a reprová-lo. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Se nós temos uma visão e uma comissão, nós não podemos ter compaixão de nós mesmos. Nós podemos ver a forte reação do Senhor contra essas palavras do Pedro. 23 diz, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você se importa com as coisas de Deus? Você se importa com o propósito de Deus? Ou se importa com as coisas dos homens? Você fica pensando nas coisas dos homens ou pensando nas coisas de Deus? Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Isso quer dizer o quê? Todas as vezes que ficamos cogitando, pensando em nossas próprias coisas, em nosso próprio propósito, nós fazemos com que
o plano de Deus sofra um tropeço. Daí ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A revelação não garante a vitória, mas a cruz garante a vitória. Quando você toma a cruz, a vitória é expressada. Revelação, somente revelação não muda a nossa pessoa. É a cruz que muda a nossa pessoa. É a questão de seguir o Senhor que muda a nossa pessoa. Uma vez, uma irmã veio ter comunhão comigo, disse assim: irmão Miguel, esse negócio de negar a si mesmo, tomar cruz, negar a si mesmo, tomar cruz, isso é buscar sofrimento, né? Isso é que nem os budistas, né? Se flagelando, né? Qualquer coisa assim, toma cruz, toma cruz. Eu disse: irmã, eu não acredito que você está falando isso para mim. Eu disse: por quê? Disse: você não leu o versículo. A ênfase não é tomar cruz, a ênfase é seguir o Senhor. Amém. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se você não quer ir após o Senhor, você não precisa se negar. Mas se você quer ir após o Senhor, você tem que se negar. E tem que tomar cruz para segui-lo. Nos dias de hoje, amado irmão, você está seguindo o Senhor? A nossa resposta pode ser rápida e fácil: sim! Mas como é que você mede isso? Se você tem negado a si mesmo e tomado a cruz ou não. Se você não tem negado a si mesmo nem tomado a cruz, você não tem seguido o Senhor. É a palavra que diz aqui, não sou eu. Você sabe, nessa conturbação, nesse momento de tantas incertezas, muitos irmãos estão sofrendo. A grande pergunta é: quem hoje está seguindo o Senhor? Não é o momento de dizer, agora em diante, graças a Deus eu posso fazer tudo o que eu quero. Então, isso mostra claramente que você não está seguindo o Senhor. Esse é o momento de falar: Senhor, eu quero segui-lo. Vou negar a mim mesmo e tomar a cruz, porque eu quero segui-lo. Amém? Então, vamos continuar. Aqui mostra a visão, a revelação e a comissão nessa porção de Mateus 16. Agora, vamos para as experiências que Paulo teve. Atos capítulo 9. Nós sabemos que Paulo, naquela época era Saulo, né? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de achar aqueles que eram do caminho, para levarem presos para Jerusalém. Versículo 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E preste atenção ao versículo 5, a parte inicial. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Você pode ver, o Senhor apareceu, brilhou, tá certo? Houve essa
grande luz. E a primeira pergunta: quem és tu, Senhor? Aqui mostra a importância de conhecer o Senhor. Daí o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós sabemos que, porque isso aqui é algo muito comum entre nós, né? O estudo dessa porção. Que Paulo, neste momento, ele pensou: eu não persegui Jesus, eu persegui os cristãos. Mas aí ele pôde ver algo. Que esses cristãos, para o Senhor, era Ele mesmo. Entende? Essa realidade do Senhor. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, não é? Mas eu quero que os irmãos percebam: quem és tu, Senhor? Daí o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, vamos para Atos 22, versículos 8 até 10. Atos 22, versículos 8 a 10. Diz assim: perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Por quê? Porque o Senhor estava falando para Paulo. Quem está ao redor, o que acontece? Aqui diz: eles viram a luz, mas não conseguiram perceber o sentido da voz. Ouviram algo. Por quê? Porque essa era uma revelação pessoal, é uma aparição pessoal. Não adianta a gente ficar escutando quando Deus aparece a outros. O Senhor tem que aparecer para nós. Aí você vai compreender verdadeiramente o sentido. Versículo 10 é muito importante, porque aqui vem a segunda pergunta. Que farei, Senhor? Eu sei quem você é agora, mas o que eu devo fazer? Daí, diz assim: e o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é te ordenado fazer. Complicado, né? Que farei, Senhor? O Senhor não respondeu. Amados irmãos, eu quero que vocês vejam isso. Não seria fácil o Senhor já falar para ele: você tem que fazer isso, 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 não é? Mas o Senhor não fez isso, porque Paulo tinha que ver algo. Ele diz assim: você entra em Damasco, ali vão dizer para você, ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Isso é o quê? Isso para ensinar Paulo a ter comunhão. A ouvir o Senhor, ouvir também o corpo. Amados irmãos, amadas irmãs, tem certas perguntas em nossa vida que o Senhor não vai responder diretamente. Ele vai responder por meio de irmãos. Para quê? Para que você sinta a necessidade dos irmãos. Eu tenho que dar importância ao corpo de Cristo. Está bem claro na palavra. O Senhor poderia ter respondido, não? Não seria mais simples?
Mas aqui existem os princípios espirituais. Daí nós sabemos que daí, vamos voltar a Atos 9, versículo 6, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. É Atos 22 que mostra a pergunta, aqui Atos 9 não mostra a pergunta, por isso a importância de ir a Atos 22. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Está vendo? Está do lado de quem recebe a revelação, não adianta. Você tem que receber a revelação. E quando Deus falar com você, você vai ver e entender tudo. Agora, versículos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Depois da aparição do Senhor, ele ficou cego para todas as outras coisas. Essa é a marca de quem tem visão, de quem recebeu revelação do Senhor. Você não consegue mais ver, todas as coisas desaparecem, devido à grandiosidade da visão. E aqui diz, ele também nada comeu e nada bebeu. Eu não quero mais nada. Eu preciso compreender essa visão. Não tenho mais apetite para coisa nenhuma daqui. Vamos para Atos 22, que é outro, porque Atos 22 mostra um outro aspecto de grande importância, que diz assim, 22:11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Então, nós podemos ver a última coisa que Paulo tinha visto foi o Senhor, não é? Porque depois de ter visto o Senhor, ficou cego, não viu mais nada. E agora chega Ananias, certo? Daí, versículo 13, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Olha só, o Senhor poderia ter restituído a visão dele, mas o Senhor usou membros do corpo de Cristo para restituir a visão dele, para mostrar para Saulo, para Paulo, eu preciso dos irmãos. Nessa mesma hora, recobrei a vista. E o importante é essa última frase. E olhei para ele. Última coisa que tinha visto era Cristo. E ao restaurar a visão, a primeira coisa que ele viu foi um membro do corpo de Cristo. Tá certo? A expressão do Senhor nessa terra. O que é o corpo de Cristo? É a expressão do Senhor. Mas, irmãos, amadas irmãs, o corpo tem 2 funções. Primeira função é expressão. Meu corpo é minha expressão. Quem vê meu corpo, vê a minha pessoa. Nesse princípio, é vendo o corpo de Cristo, nós vemos Cristo. Cristo manifestado no seu corpo.
Porque não é uma visão daquilo que é físico e material. Existe uma expressão espiritual que se manifesta. E a segunda função do corpo é o instrumento que eu tenho para realizar as coisas. O fato da igreja ser o corpo de Cristo significa que Cristo tem algo que deseja fazer nessa terra. Porque ele, se não tivesse nada para fazer nessa terra, ele não precisaria de um corpo nessa terra. Se ele tem um corpo nessa terra, é porque ele quer fazer algo nessa terra. Se ele tem essa expressão do corpo em Piracicaba, é porque ele tem algo para fazer em Piracicaba. E ele vai realizar por meio do seu corpo. Por isso, amado irmão, amada irmã, você é importante. Isso não será realizado sozinho. É realizado por meio do corpo de Cristo. Essa é a nossa visão. E essa também é a nossa comissão. Nós temos algo, nós estamos aqui porque Deus quer fazer algo. Aí, nós precisamos compreender que o Senhor dá muito valor para nós. Atos 26 diz o seguinte, versículos 16. Mas Paulo mostra o que o Senhor falou para Paulo, quando apareceu para ele. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amado irmão, amada irmã, aqui diz claramente, ele diz assim, por isso te apareci. Significa, quando o Senhor aparece para nós, tem um propósito, tem uma razão. O Senhor já apareceu para você? Eu creio que sim. Mas por que ele apareceu para você? O Senhor deu uma revelação para você? O que você está fazendo com essa revelação? Colocou numa gaveta? Ah, eu tenho visão. E aí? Está lá na gaveta. Eu estou mentindo? Por isso te apareci. Há uma razão. Toda vez que o Senhor fala conosco e aparece a nós, há uma razão. E aqui diz, é para te constituir ministro e testemunha. Ministro é para você servir os outros, com essa visão. E testemunha é para você dar a vida por causa dessa visão. Testemunha é mártir. Você tem a convicção dessa visão. Eu sou testemunha, eu vi. E ninguém me convence o contrário, porque eu vi. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu vi. Eu vi, e vão dizer que eu não vi. Eu sei o que eu vi. Eu sou testemunha do que eu vi. Não só testemunha, também ministro. Eu sirvo as pessoas com o que eu vi. Eu não recebi a visão em vão. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse novo começo, é isso que Deus espera de nós.
Aqui diz, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso quer dizer, eu ainda vou aparecer mais para você. Mas aí eu tenho que fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu o Senhor? Há quanto tempo o Senhor não se manifesta mais a você? Não devemos ficar preocupados com isso? Temos que ir à presença do Senhor. Senhor, por que você não aparece mais? Aquela visão que eu tive parece tão distante no passado. Quando eu ganhei a visão, eu te amava, te servia, eu me consagrava. Eu não me importava com outras coisas. Eu não ficava cansado. Eu me importava com o que havia no seu coração. Mas parece que isso ficou longe, distante lá atrás. Senhor, apareça de novo. Daí o versículo 19 de Atos 26 diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Como nós falamos, a Bíblia diz que o Senhor intercede por nós. Você conhece o conteúdo dessa intercessão? Quando a gente lê o versículo, né, que o Senhor intercede por nós, Hebreus 7:25, não é? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A gente lê esse versículo, o Senhor intercede por mim. Qual é o conteúdo da intercessão? É para que você arranje um bom emprego, ganhe mais dinheiro? Você acha que esse aqui é a grande intercessão do Senhor? Você quer conhecer o conteúdo da intercessão do Senhor? Leia as orações do Senhor Jesus registradas na Bíblia. Ali em Mateus 6 e João 17. Ali o Senhor, eu acho João 17 um dos capítulos mais espetaculares da Bíblia, porque desvenda para nós a oração do Senhor para o Pai. É uma conversa entre os dois. E o Senhor permitiu que a gente tivesse uma escuta, né? O Senhor está conversando com o Pai. Vamos ver o que ele está conversando. Isso é João 17. Daí você passa a conhecer o que está no coração do Senhor. O Senhor estava já para partir e ele estava orando ao Pai. E o Senhor falou para o Pai toda a esperança, o que ele esperava dos seus discípulos. Eu quero ler alguns pontos dessa oração. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 11. Esse versículo é muito importante. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo,
guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui o Senhor diz, ele roga ao Pai, guarda-os em teu nome, que me deste. Mas aqui tem outro ponto extremamente importante, para que eles sejam um, assim como nós. O anelo do Senhor. Eu quero que os meus discípulos sejam um. Não um de qualquer maneira. Não um segundo o padrão do mundo. Um como nós somos. Como o Filho e o Pai são. Por quê? Porque nós nascemos do Senhor. Então, essa unidade deve ser a unidade revelada em nós. Não uma unidade no padrão do mundo, não uma unidade superficial, aparente. Aqui diz, seja um como nós. Aqui tem o anelo do Senhor. Você acha que o Senhor parou de orar por isso? Quando ele vê seus filhos divididos, ele fica triste ou não fica? Você se importa com o que o Senhor sente ou não? É muito fácil eu olhar para o irmão e dizer, nunca mais quero ver a tua cara. Mas nós não somos irmãos. Você vê então a importância daquela visão lá de Mateus 16. Se eu vou seguir o Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz. Eu não posso falar para o irmão, eu não quero mais ver tua cara. Tenho que negar a mim mesmo e tomar a cruz. Porque o Senhor quer que nós sejamos um. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade significa separa eles. Torne-os especiais, diferente dos outros. Mas isso é por meio da palavra de Deus. Aí vemos a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E o versículo 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui o Senhor, eu me santifico a favor deles, para que eles também sejam santificados. E aí o versículo 20 diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E esse é um dos versículos que eu acho mais espetaculares, porque é a garantia de que o Senhor, naquela oração de João 17, ele não estava orando somente pelos seus discípulos daquela época, estava orando por nós, por mim e por você. Essa é a garantia. Ele estava orando por você e por mim. Está registrado na Bíblia. Não vem dizer que não orou. Orou sim. Diga para o irmão que está ao seu lado, orou sim. Olha só o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o coração do nosso Senhor. E o que nós vamos falar para o Senhor?
eu tenho uma visão e eu tenho uma comissão. É para que isso seja real. Você quer participar ou não? Mas tem um custo. O custo é a sua vida. Você ainda quer? Pode desistir enquanto é tempo. Quem quer desistir? E olha só, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade vai fazer o mundo crer no Senhor. Por quê? Porque ele vai olhar para duas pessoas assim: eu não acredito que vocês conseguem conviver um com o outro. Ah, eu não acredito. Ah, não. Tem que ter alguma coisa muito especial. Vocês são tão diferentes, mas tão diferentes. Vocês conseguem viver juntos? Ah, só Deus mesmo. E é só Deus mesmo, viu? Ou alguém vai perguntar assim: e como é que você consegue conviver com sua esposa? Agora vamos entrar na realidade da nossa casa, né? Ou você acha que para que seja um não vale para sua casa? Os irmãos veem a importância do nosso testemunho. Quando nós somos um, o mundo vai crer no Senhor. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O Senhor nos deu o seu nome para que nós fôssemos um, não é? Nos deu sua palavra para que nós fôssemos um. E nos deu sua glória para que nós fôssemos um. Ele deu com um propósito, para nós sermos um. O mundo de hoje, as ideologias de hoje, promovem e exaltam a independência e o indivíduo. Não é assim? Você tem que ser você, ele tem que ser ele. Não, o mundo é contra a unidade. Nós vamos embarcar na ideologia desse mundo? Nas ideologias desse mundo? E aqui diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aqui nos diz: o nome do Senhor, a palavra do Senhor e a glória do Senhor são suficientes para que essa unidade se manifeste, ou não são suficientes? Ah, nós não podemos ser um, Senhor, porque há muita carência. Carência de quê? O Senhor vai dizer: o meu nome não basta, minha palavra não basta, minha glória não basta. João 17, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós vemos aqui um passo a mais. Não é crer simplesmente que o Senhor foi enviado, mas que o Senhor os amou. E aqui é um dos versículos muito importantes da Bíblia, porque diz: e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor, nosso Deus Pai, nos ama com a mesma intensidade que Ele ama o seu Filho Jesus.
Não é bom? Senhor, que amor! Todo mundo precisa conhecer esse amor. Quando nós tocamos no coração do Senhor, em João 17, daí nós compreendemos o que está em Colossenses 1, 24, que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós sabemos que esses sofrimentos não são ligados à redenção, mas são sofrimentos ligados à edificação. São sofrimentos ligados à nossa missão, à nossa comissão e à nossa visão. Por um lado, eu sofro, mas por outro lado eu me regozijo, porque vejo Deus ganhando o que Ele quer. Quando nós temos tal visão, nós nos consagramos para servir o Senhor. Atos 20, versículo 20, nós vemos o modelo de Paulo. Esse Paulo que um dia ganhou a visão e viu a importância de cada irmão. Ele se entregou para a edificação. Ele fazia tendas, não é isso? Isso mostra o quê? Que a função dele era ligada à edificação. Assim como Pedro, ele era um pescador, não é isso? Ele foi aquele que abriu as portas do reino. E João remendava as redes. Então, João, o ministério dele foi para remendar. O ministério de Paulo é voltado para edificação. E olha só, versículo 20, Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha como Paulo se envolvia nessa edificação. Aqui ele diz como ele servia, o que ele recebeu do Senhor, como ele serviu as pessoas, como ele foi testemunha daquilo que ele viu. Ele diz que ensinava publicamente, ensinava também de casa em casa e admoestava com lágrimas cada um. É assim que nós somos ministros e testemunhas. Publicamente, de casa em casa e um a um. Essa é a sua porção e a minha porção, amado irmão, amada irmã. Se você toca o que está no coração do Senhor, não há outro caminho a não ser se entregar. Amém. Não é? Porque nós amamos o Senhor. Nós não somos obrigados a fazer. Nós servimos por amor ao Senhor. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o viver de quem tem visão e comissão. Quando nós falamos de unidade, vemos que o Senhor quer a unidade prática. E que essa unidade é para ser vivida onde nós estamos. Começando em casa. Depois,
com aqueles que estão ao nosso redor. Nós falamos, né? Que na Bíblia, o nome da igreja é o nome em cada cidade. Significa o quê? É onde eu estou. Isso aqui não é para entrar numa discussão. O que é o limite, localidade, é por isso aqui. Vamos entrar na realidade espiritual. É com aqueles que estão ao meu lado. São para aqueles que estão vivendo próximo de mim. Os irmãos compreendem? Para que sejam um. É isso que Deus quer. Se fosse falar, falaria a noite inteira, mas eu creio que já passamos alguma coisa, entendeu? Espero que os irmãos tenham tocado no coração do Senhor. Como é importante para o Senhor ter um grupo de irmãos com visão e revelação. Ele orou por isso. Não é? Vimos em Lucas 9 ali. Ele orou por isso. Ele orou por você e por mim e está orando até o dia de hoje, porque Ele intercede por nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Sejamos um povo com visão e comissão para cooperar com o Senhor nessa terra. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir um pouco para os irmãos também compartilharem. Tem irmãos querendo compartilhar aí? Amém? Se tiver irmãos querendo compartilhar, que venham. Sejam breves, sejam curtos, sejam vivos no ponto. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar aqui falando da palavra do Senhor. Então venham rapidamente. Amém? Jesus é o Senhor. Arruma aqui. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que nós estamos num momento capital, crucial da nossa experiência com Deus. Nós chegamos na hora da decisão. Nós devemos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, para poder considerar, entendam bem o que eu quero dizer, o que os outros estão fazendo, o que os outros vão fazer. Nós precisamos considerar o que eu vou fazer. Qual o caminho que eu vou seguir. Por onde eu vou caminhar. Entendeu, irmãos? Então nós chegamos a esse momento, irmãos, e essa palavra é uma palavra que dá uma direção maravilhosa para cada um de nós. Amém, irmãos? Nós vimos que o Senhor, Ele tem uma grande expectativa para com cada um de nós. Nós somos chamados, na verdade nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, nós somos chamados quando recebemos o Evangelho, e o Senhor não nos manteve isolados, mas Ele nos colocou na sua igreja. E como igreja, a nossa parte, quem nós somos? Nós sabemos que Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o Senhor tem algo para dizer para você e para mim. Quem você é? Você é uma pedra para a edificação de Deus. Então, cada irmão, cada irmã, cada um de nós é importantíssimo nesse momento. Não vamos ficar isolados. Nós somos uma pedra para o edifício de Deus. Para a obra da edificação de Deus, irmãos. Amém. E nós fomos objetos da oração que Jesus fez ao Pai. Amém. Uma oração maravilhosa, irmãos. Uma oração que se perpetuou no tempo. Uma oração que não ficou adstrita para pessoas que viviam naquele momento de Jesus,
mas é uma oração que alcançou a mim e a você. E como pedras nessa obra da edificação, não somos um montão de pedras, não somos pedras espalhadas, mas nós somos uma unidade, irmãos, porque edificação é unidade. Eu e você, todos nós. Então, irmãos, que cada um de nós essa manhã possa ver claramente que nós temos uma visão e agora nós também temos uma comissão. Então, gostaria que os irmãos viessem para compartilhar. Irmãos e irmãs, nessa linha que o irmão compartilhou, que você viesse, tá bom? Sem medo de ser feliz, venha para cá, tá bom? Amém. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, fui muito encorajado nessa mensagem. Essa semana, eu e minha esposa, nós completamos 16 anos casados, né? E aí o irmão veio falar agora para nós, né? Irmãos, essa unidade nós temos que começar em casa. Amém. Essa unidade que o Senhor quer, não é uma unidade, para que as pessoas possam, olha lá, uma aparência. Irmãos, mas é uma unidade que vem do Senhor. Amém. Eu não consigo, por mim mesmo, ter essa unidade, me esforçar para ter essa unidade. Para mim ter isso, eu tenho que buscar o Senhor. Sim. Eu tenho que buscar a palavra do Senhor. Amém. E, consequentemente, dia após dia, o Senhor vai colocando em nossos corações um coração unânime. Amém. Senhor Jesus, outro ponto que eu ganhei. Irmãos, nós somos importantes. Sim. Pedras para edificação. Amém. Irmãos, não vamos ficar isolados. Não. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Graças a Deus. Como ficar calados diante de uma palavra tão rica e maravilhosa como essa, né, irmãos? Graças ao Senhor. Eu sempre desfrutei dessa oração do Senhor Jesus, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí ele fala também, né, que ele orava não só por aqueles discípulos, mas para todos que ainda viriam, né? E graças ao Senhor, irmãos. Olha, o Senhor veio para nós hoje. Aleluia, Senhor. O Senhor nos alcançou, né? Nós somos privilegiados por isso. E o Senhor tem nos santificado na verdade. A palavra do Senhor é essa verdade. Então é isso que nós queremos, né, irmãos? Seguir nessa verdade. Seguir essa linha. O que o Senhor tem dado para nós nesses últimos dias. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu amo o Senhor. Como o irmão falou, nós somos a pedra. Eu quero ser uma pedrinha dessa que também possa fazer a edificação da igreja. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz. Porque o Senhor me trouxe aqui. E porque eu sou especial. E o Senhor precisa de mim e precisa de cada uma de nós. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, por esse encorajamento, pela essa unidade que não é de carne e sangue, mas é a unidade do Espírito. Senhor Jesus, eu amo a vida da igreja. Senhor Jesus, obrigado por ter me escolhido, por ter me deixado aqui, Senhor, junto com essa família. E eu fui muito encorajada pelo falar do irmão Paulo, que o irmão Miguel falou. Paulo, quando ele viu a visão, ele ficou cego para todas as coisas ao redor dele. Senhor, eu quero ter esse coração também, de estar cego para todas as coisas que não envolvem as coisas do Senhor. Mas eu quero ter essa visão, olhar somente para o Senhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluia, irmãos. O versículo 17 do capítulo 17... diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí no 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, a palavra
é a verdade. Isso que eu sinto, mas a palavra é a verdade. E é nela que nós somos santificados. É nela que nós somos separados. É nela que nós somos distintos. Essa é a visão. Então, Paulo ganhou uma visão, João também ganhou essa visão, e nós também hoje podemos ganhar essa visão. Paulo ouviu e viu algo, mas os demais não viram. Isso significa que a visão é pessoal. Eu tenho que ver essa visão pessoalmente. Eu não posso ir na sombra dos outros, eu tenho que ver. Paulo viu, irmãos, e cada um de nós também pode ver. Então, louvado seja o Senhor. A palavra nos dá visão. A palavra nos dá a verdade. E essa verdade nos santifica. Nos separa das coisas comuns. Irmãos, realmente nós precisamos ficar cegos para todas as outras coisas além do Senhor. E ver as coisas do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. A palavra é a verdade. E ela nos santifica. Amém. Eu sempre gosto de, quando eu ouço sobre as pedras, que somos pedras preciosas, eu sempre tenho que ler esse versículo, irmãos. Já li aqui várias vezes, vou ler mais uma vez. Isaías 54, a partir do 10, diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó, tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Sou uma pedra preciosa, irmãos. Diz isso, irmão. Diz para você, você é uma pedra, irmão. Você é uma pedra preciosa, amém, irmãos. Pedras resistem às tormentas. Amém. Somos pedras preciosas. Ó Senhor Jesus. É dado muita importância à visão de Paulo que aconteceu ali, que uma grande luz apareceu para ele. Mas, irmãos, ficou claro para nós nessa noite que tinha algo mais que o Senhor queria mostrar. Ó Senhor Jesus, quando Paulo fez a pergunta, que farei, Senhor? Aí, irmãos, geralmente quando a gente vê algo do Senhor, a gente quer fazer alguma coisa. Mas, irmãos, o Senhor mostrou algo realmente para Paulo. Ele não respondeu diretamente para Paulo, mas ele mandou Paulo entrar em Damasco, e daí, irmãos, o Senhor quis mostrar que ali havia irmãos. Oh Senhor Jesus, amém, eu sou um irmão, amém, você é irmão. Amém. Oh Senhor, quando tem irmãos, é maravilhoso. Amém. Oh Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor pelos irmãos. Amém. Nós precisamos ver a importância dos irmãos. Amém. Oh Senhor Jesus, amém, a visão é maravilhosa. Mas, irmãos, só ter a visão, como o irmão compartilhou para nós, não é suficiente. Nós precisamos, irmãos, ganhar a comissão. E ver, irmãos, que essa comissão é levada adiante pelos irmãos. Amém. Levada adiante pela igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, eu confesso que eu estava me sentindo assim. Ó, já estou chegando quase nos 60, tá? Eu estou quase lá. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque ainda tem lenha para queimar. Irmãos, eu sinto que o Senhor ainda quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Amém. Não se sinta, irmãos, achando que você está ficando mais velho, você vai ficar encostado, vai ficar na aposentadoria. Irmãos, não. O Senhor ainda tem algo para nós. Amém. Porque nós somos irmãos. Aleluia. Amém. Vou continuar, aleluia, porque nós somos irmãos. Amém. Sou um com o irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela unidade que Ele quer. Amém. Ser um como é o Filho e o Pai.
Aleluia que Ele nos deu o nome do Pai. Aleluia pela glória que habita na igreja. E aleluia pela palavra. Aleluia que nosso modo de pensar pode ser unificado pela palavra de Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo revelado em sua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Toda nossa maneira de pensar do mundo, do velho homem, seja lá do que for, que não serve para nada, tudo isso é alterado porque nós somos santificados pela verdade. Amém. Louvado seja o Senhor pela santificação na verdade, porque tudo aquilo que nos faz diferentes, com problemas, é eliminado quando nós somos trabalhados pela palavra do Senhor. Amém. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nossa maneira de pensar é alterada pelo Senhor, quando nossa maneira de sentir é alterada pela palavra do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor e o nosso coração é mudado pela palavra do Senhor. E louvado seja o Senhor pela glória do Senhor na sua igreja. Como o nosso coração se enche de amor pela igreja, quando nós vemos a glória do Senhor na igreja. Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. E tem uma coisa que o Senhor tem mostrado para mim, como os irmãos são importantes para mim. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, irmãos. Cada um tem o seu pedaço, cada um tem passado por coisas que eu não sei. Mas tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós é para fazer algo para edificação. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todo o tratamento do Senhor é para sermos pedra para edificação. Eu não sei o que os irmãos estão passando, mas eu sei que o Senhor está trabalhando para nos levar a essa edificação. O Senhor tem trabalhado na minha vida, eu tenho passado por certas coisas, eu passei por certas coisas, tive ajuda de irmãos, muita coisa aconteceu comigo. E isso não pode ser desperdiçado. Nada que acontece conosco pode ser desperdiçado, porque isso visa um fim proveitoso. Visa a edificação da igreja. Amém. Visa o projeto do Senhor. Amém. Amém. Nós somos felizes e abençoados. Nós recebemos a revelação do Pai. O Pai nos revelou. E ninguém pode tirar essa revelação do nosso espírito. Irmãos, nesse momento o Senhor vem renovar essa visão, o Senhor vem renovar a nossa pessoa, o nosso ser, para que nós possamos prosseguir na edificação, na nossa missão. Ganhei muito na questão de quando Paulo estava a caminho de Damasco, o Senhor falou com ele. Acredito que os outros até acharam alguma coisa estranha o que estava acontecendo, não perceberam, mas não puderam ouvir, não puderam receber. Apenas Paulo recebeu, e essa deve ser a nossa vida. Aos pés do Senhor, buscarmos essa visão, para que o Senhor possa nos usar. Aí ele viu o Senhor, e o Senhor não fez, o Senhor delegou membros do corpo, os homens dons, para que pudessem dar a visão novamente a Paulo. E quando ele abriu os olhos, quem ele viu? Um membro do corpo. Ó Senhor Jesus, como é preciosa a vida da igreja. Amém, irmãos? O Senhor intercede por mim. Amém. O Senhor intercede por cada um de nós. Os irmãos creem nisso? Amém. Isso dá força para nós. Amém. O Senhor intercede por mim. Amém. Mas tem uma coisa, irmão. Revelação não garante a vitória. Mas a cruz sim. Amém. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. A ênfase é seguir o Senhor. Amém. Irmãos, tomar a cruz não é fácil. É verdade. Seguir o Senhor arde. Está doendo, mas vai doer mais. Amém. Mas eu quero. Amém. Eu quero continuar a seguir o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. E se tem um corpo aqui, é porque Ele quer fazer algo aqui. Amém. E se Ele quer fazer algo aqui, Ele precisa de cada um de nós. Amém. 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 Você viu o corpo essa noite? Irmãos, eu vi o corpo. Eu vi a importância do corpo.
porque a palavra me alcançou. A palavra te alcançou? Irmãos, louvado seja o Senhor. A palavra é como uma flecha. Quando a flecha ela é lançada, ela alcança um alvo só de uma vez, né? Por vez, não é verdade? Irmãos, nós somos o alvo. O Senhor lançou a flecha, nos alcançou. Aleluia. Tive que tomar uma decisão um tempo atrás, eu e minha família. Aí eu fui orar, né? E o Senhor me mostrou esse versículo que o irmão leu hoje. Peraí. 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas antes ele fala assim, que bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor falou assim, pode ir, pode tomar essa decisão aí que você está pensando, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi eu mesmo que te revelou. Então pode ir tranquilo. Irmãos, aleluia. Quando a palavra sela nosso espírito, pode ir tranquilo. Irmãos, e o corpo é maravilhoso, né? O corpo nos protege. Eu fiz uma cirurgia recente aqui no pescoço. Aí travou tudo aqui o meu ombro. Depois que eu saí da cirurgia, travou. Aí a fisioterapeuta falou, é porque o seu ombro está protegendo o seu pescoço. Então, por isso que você não mexe o pescoço, o ombro protege o seu pescoço. Aí ela falou assim, agora você tem que mexer a cabeça, começar a mexer para destravar os ombros, para falar para o ombro, tá bom, já não precisa proteger mais. Irmãos, como eu estou sendo guardado pelos irmãos. Os irmãos têm guardado eu, a minha família. Irmãos, nada falta quando nós estamos no corpo. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. 5 meses atrás, a gente estava tendo comunhão com o irmão que veio comigo. A gente achava que tudo estava perdido. Olhando para vocês agora, não dá para expressar, né, a alegria da gente estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Não só dessa reunião, mas de todas as reuniões dos irmãos de Piracicaba. E quando a gente passa por uma situação que você viveu aquilo por mais de 40 anos na sua vida, 48 anos, servindo o Senhor, amando o Senhor, sendo fiel a uma visão e uma comissão, e de repente você vê tudo desabando, dá um desgosto, né, irmãos? E você vê irmãos indo embora, ovelhas sendo desprezadas, literalmente desprezadas. Aí aquela dor no nosso interior, é ou não é? Um sofrimento que é difícil expressar. E quando você ouve essa mensagem de hoje, que o Senhor estava orando por mim e por cada um de nós, Ele continua orando até hoje, porque Ele tem um propósito. Não é o que eu vi, não é o que eu enxerguei, mas é o que o Senhor vê e o que o Senhor Jesus quer da sua igreja. Oh, Senhor Jesus, que glorioso, irmãos, que maravilhoso ter o nome dEle. Como é bom, né, estar nesse ambiente onde a gente olha para os irmãos, cada um dos irmãos é importante. Paulo teve uma visão, mas a prática foi ele ver Ananias. E ele percebeu isso e começou a ir de casa em casa, um a um, cuidar de um por um. Cuidar, por um lado, publicamente, mas por outro lado, ele cuidava de um por um. Cada irmão é importante. Cada irmão não é maior, menor, mais velho, mais novo. Irmão é irmão. É membro do corpo de Cristo. Essa visão que governa a gente. Essa visão que governa o nosso viver diário. E a edificação da igreja se dá através dessa visão prática. Eu sou uma pedra, você é uma pedra, todos precisamos ser edificados. Para onde Deus vai nos levar, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que estou aqui agora. Tendo a minha visão renovada para prosseguir no dia de amanhã.
E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar orando por mim e por cada um de nós, amanhã e depois da manhã, até a volta do Senhor. Irmãos, isso é glorioso demais. 5 meses atrás estava tudo perdido. Hoje está tudo renovado. O Senhor está renovando a nossa vida, a nossa visão, nossa comissão, nosso viver, nossa entrega ao Senhor. Louvado seja o Senhor.